livros que jamais deveriam existir nas nossas hostes, ora sugerindo a expulsão de Jesus nos nossos estudos, ora menoscabando o valor do Pentateuco kardeciano. Porém, tão firmes são os fundamentos espíritas que, apesar do enorme avanço dos conhecimentos científicos na segunda metade do século XIX e no século XX, não houve necessidade de ajustar à doutrina espírita quaisquer verdades ou descobertas novas. Os espíritas estudiosos sabem que muitos dos ensinos doutrinários constituem-se em antevisões de realidades que só futuramente serão reconhecidas pelos diversos departamentos científicos a que se dedica o homem. Isto não significa que o espiritismo seja obra pronta e acabada, porém que não pode e não deve ser mutilada em seus princípios. Um pouco mais de 54 mil dias se passaram de convite ao amor e à instrução à luz da terceira revelação. Atualmente são milhões, em todos os quadrantes do globo, aqueles que aceitam a convocação, penetram o conhecimento da vida em sua máxima amplitude e grandeza, e estão trabalhando proficuamente para a grande reforma moral, numa revolução silenciosa, porém constante, rendendo preto de gratidão ao Espiritismo, por tudo que ele já fez e continua fazendo a cada dia pela humanidade. Roguemos a Deus cubra de bênçãos o movimento espírita mundial, a fim de que cada centro espírita, cada organização espírita, através dos espíritas, continuem a brilhar suas luzes, indicando o roteiro seguro para a caminhada do homem não somente para os próximos centenários, mas para os próximos milênios. Espiritismo, essa palavra está desgastada. Que tal doutrina dos espíritos ou kardecismo? O questionamento que intitula este texto foi enviado a mim por um leitor dos artigos relacionados no site jorgeisen.net. Em verdade, há muitos confrades que têm identificado o gravíssimo desgaste da palavra espiritismo e sugerem a sua modificação para a doutrina dos espíritos, ou doutrina espírita, ou até mesmo kardecismo e seus derivados, que são termos que vêm sendo popularizados no Brasil devido, justamente, ao místico sincretismo religioso, que remete as pessoas a confundirem espiritismo com ocultismo, esoterismo, teosofia, orientalismo, umbandismo, xamanismo, exorcismo e outros similares. Por isso é comum ouvirmos de alguns adeptos: sou kardecista. Uma das leitoras do site nos escreveu o seguinte: sempre que alguém pergunta qual a minha religião eu respondo, sou kardecista, justo para diferenciar dos equívocos quanto ao termo espírita. Já que estão fazendo tamanha confusão com a nossa doutrina, quem sabe se passarmos a dizer que somos kardecistas, com o tempo, isso cairá em lugar comum e a diferença ficará patenteada, naturalmente. Não me animei a contra-argumentá-la de imediato, até porque, tempos atrás, jamais admitiria essa hipótese, pois espiritismo só existe um. No entanto, e embora consciente de que o espiritismo não foi obra do homem, mas dos espíritos superiores, e que Kardec, por isso mesmo, foi, apenas, o instrumento de que a espiritualidade maior se serviu para transmitir novas diretrizes de amor e paz à humanidade, nada obsta que cheguemos ao fato concreto de que o sufixo-ismo, em seu pseudônimo, seja disseminado para designar o movimento religioso, espiritismo, por ele codificado, ou seja, o termo kardecismo distinguiria a doutrina por si só. Como exemplo dessa ordem, podemos citar o darwinismo, o platonismo, o socratismo, etc., e quem nos garante que os métodos desses grandes vultos da história tenham sido particularíssimos, isto é, sem a inspiração de espíritos superiores? É óbvio que foram inspirados. Portanto, nada mais justo, oportuno e conveniente que estudemos essa possibilidade, também, pois os espíritos superiores, por serem superiores, representam a permanente tranquilidade interna ante as atitudes que promovam e dignifiquem o legítimo pensamento espírita. Urge que se faça a distinção,
pois não podemos admitir que a doutrina espírita caminhe com luzes na essência e obscurantismo na sua aplicação prática. É um fato real e digno de nossa atenção. Cremos ser importante buscarmos mecanismos responsáveis para que seja evitada a confusão, que tem trazido sérios prejuízos à expansão equilibrada do espiritismo no Brasil. Recordemos que, no século XIX, Kardec criou o termo espiritismo, exatamente, para diferenciar do espiritualismo em voga. No entanto, quem interprete seja a terceira revelação obrigado a miscigenar-se com todas as peripécias aventureiras e com todos os exotismos religiosos, sob pena de fugir aos impositivos da fraternidade que veicula. Temos que nos acautelar sobre esse lisonjeiro ecletismo, buscando dignificar a doutrina que nos consola e liberta, vigiando-lhe a pureza e a simplicidade. Não se trata de inovar coisa alguma, uma vez que não sugerimos qualquer modificação em seu conteúdo, e nem poderíamos, mas adequar o seu título identificador, de forma a manter a doutrina bem distinta das demais e não retardar, ainda mais, o seu curso programado, superando pouco a pouco a triste realidade que ora presenciamos. O tema é de relevante interesse para o movimento espírita brasileiro, razão pela qual é urgente toda a atenção dos órgãos unificadores. Razões há de sobejo, pois, em quase todos os lugares que se pratica o mediunismo, atribui-se ao espiritismo. Existem instituições que afixam placas e faixas nos seus pórticos com inscrições do tipo: Centro Espírita Caboclo Beltrano, Tenda Espírita Pai Cicrano, Cabana Espírita Vovô Fulano, Associação Espírita Ramayana, Vidente Espírita Mãe Fulana de Tal e milhares de outras situações de crenças e até charlatanismos que têm arranhado o projeto da doutrina espírita. Apropriam-se constitucionalmente, liberdade de crença, do termo criado por Allan Kardec e propagam suas ideologias. Por essa razão, um exagerado uso e, até, abuso da palavra espiritismo no Brasil. A rigor, tudo que é atinente a espíritos tem sido confundido com espiritismo e, nesse marasmo ideológico, a doutrina codificada por Allan Kardec permanece sendo ignorada, o que acarreta indiscutíveis prejuízos ao programa da terceira revelação. Como só ocorrer na pátria do misticismo, muitos compatriotas creem que o espiritismo é patrimônio brasileiro, esquecidos de que a doutrina espírita é patrimônio da humanidade e deve ser preservada a todo custo. Infelizmente, das duas, uma, ou o termo espiritismo cai no desuso ou toda a doutrina cai no descrédito. O que é pior? Sim, porque já estamos sentindo os efeitos negativos da utilização livre do nome espírita, quando deveria ser intocável o seu significado original, sem desvirtuar a finalidade de tão rica e abençoada doutrina. Para alguns confrades de índole light ou clean, o tema ecoa como algo obscuro, subjetivo. Lembremos-lhes que nenhum espírita sincero se coloca como imprescindível, não tenta impor sua vontade, e nem considera que seu ponto de vista seja o mais acertado e que deva ser aceito por todos, esperando adesões sem questionamentos. É elementar afirmar-lhes que não somos donos da verdade. Nossa opinião, nosso ponto de vista é apenas um ponto de vista pessoal, resultante de observação pessoal que é diferente da experiência dos outros, que, sabemos, não pode ser desprezada e nem aceita passivamente. Doutrina espírita é o conjunto de princípios e leis, revelados pelos espíritos superiores, contidos nas obras de Allan Kardec, a saber, o Livro dos Espíritos, publicado em 1857, o Livro dos Médiuns, publicado em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1864, o Céu e o Inferno, publicado em 1865, a Gênese, publicado em 1868. O vocábulo Espiritismo, neologismo criado por Allan Kardec, compreende a doutrina transmitida pelos Espíritos. Propõe conceitos novos e profundos a respeito de Deus,
do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Trazendo conceitos novos sobre o homem e tudo o que o cerca, o Espiritismo toca em todas as áreas do conhecimento, das atividades e do comportamento humanos, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Pode e deve ser estudado, analisado e praticado em todos os aspectos fundamentais da vida, tais como científico, filosófico, religioso, ético, moral, educacional e social. O Espiritismo não impõe os seus princípios. Ao contrário, convida os interessados em conhecê-lo a submeterem os seus ensinos ao crivo da razão, antes de aceitá-los. Diante do exposto, lembramos que todo centro espírita só deva ter vínculo com o genuíno cristianismo, razão porque a doutrina espírita é reconhecida como sendo o cristianismo redivivo, e não com outros credos, seitas e rituais, pois não resulta de qualquer forma de sincretismo religioso. Não há espaço no espiritismo para diferentes ramificações ou categorias, como alto ou baixo espiritismo, de mesa branca, azul, rosa, preta, etc., ou outras do gênero, bem como não se adota a prática de adoração a objetos milagrosos. Uma instituição, legitimamente fundamentada em Kardec, não tem corpo sacerdotal, não adota e nem usa, em suas reuniões ou sessões, paramentos, roupas brancas, bebidas alcoólicas, incensos, fumos de qualquer espécie, altares, imagens de entidades ou santos, andores, velas, procissões, talismãs, amuletos, sacramentos, concessões de indulgência, horóscopos, cartomancia, pirâmides, cristais, búzios, rituais, canto de hinos nas reuniões públicas ou quaisquer outras formas de culto exterior. O centro espírita, genuinamente embasado em Kardec, é um núcleo de amor e ter tripla finalidade, atuando como templo, hospital e escola. Aí, nesse local, promove-se o estudo metódico e sistemático da doutrina espírita e do Evangelho, organiza-se a evangelização da criança, divulgam-se as obras básicas e complementares, através de livros e de outros meios de comunicação, programam-se estudos sobre mediunidade, com orientações e atividades mediúnicas. Neste quesito, ressalte-se que prática mediúnica espírita só é aquela que é exercida com base nos princípios da doutrina espírita e dentro da moral cristã contida em o Evangelho segundo o Espiritismo, roteiro para a evolução segura de todos os homens. Uma instituição espírita mantém trabalhos de atendimento fraterno, pelo diálogo, com orientação e esclarecimento às pessoas que buscam apoio e consolação. Executa o serviço de assistência social. Incentiva e orienta para a implantação do culto do Evangelho lar. Destacamos, mais uma vez, pela relevância do tema em questão, que um centro espírita não tem chefes, sacerdotes, gurus, ou líderes espirituais, e sim, trabalhadores de boa vontade, que reconhecem Jesus como o único mestre, e Kardec, como um dos seus discípulos mais fiéis. A clareza da doutrina espírita é a sua própria essência, e é isso que lhe dá força, para que atinja, diretamente, a inteligência e ative o raciocínio. Nada tem de misteriosa, e seus adeptos não possuem qualquer segredo que seja oculto ao povo. Tem como orientação segura os livros básicos citados acima. Revela, ainda, o que somos, de onde viemos e para onde vamos, qual o objetivo da existência terrena e qual a razão da dor e do sofrimento.
É importante frisar que toda prática espírita é gratuita, dentro do princípio do Evangelho: dai de graça o que de graça recebestes. Como já citamos, a prática espírita é realizada sem nenhum culto exterior, dentro do princípio cristão de que Deus deve ser adorado em espírito e verdade. Um autêntico centro espírita tem que funcionar como se fosse um verdadeiro pronto-socorro espiritual, tal qual refrigério em favor das almas em desalinho, e não um reduto de promessas ilusórias. A casa espírita tem que estar preparada para receber um contingente, cada vez maior, de pessoas perdidas no lodaçal de suas próprias imperfeições, e que estão nos vales sombrios da ignorância. Apesar das apropriações indébitas do termo espírita, embora sem conivência, pois cada coisa deve estar em seu devido lugar, todavia os espíritas, respeitamos todas as religiões, valorizamos todos os esforços para a prática do bem, trabalhamos pela confraternização entre todos os homens, independentemente de raça, cor, nacionalidade, crença ou nível cultural e social. E reconhecemos que, segundo Kardec, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Sabemos, com as ressalvas descritas no texto, que toda crença é respeitável, quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzam ao mal. Não podemos faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Contudo, os equívocos que se promovem em nome do Espiritismo precisam ser corrigidos em nome do projeto confiado a Allan Kardec, no século XIX. De outra forma, o projeto do movimento espírita brasileiro perderá o sentido e se fracionará, ainda mais, e em se enfraquecendo, tenderá a se extinguir nos ares densos do misticismo inócuo. É importante não esquecermos de que nas pequeninas concessões vamos descaracterizando o projeto da terceira revelação. Por essa razão, espírita deve ser o nosso caráter, ainda mesmo que nos sintamos em reajuste, depois da queda. Espírita deve ser a nossa conduta, ainda mesmo que estejamos em duras experiências. Espírita deve ser o nome do nosso nome, ainda mesmo que respiremos em aflitivos combates conosco mesmo. Espírita deve ser o claro adjetivo de nossa instituição, ainda mesmo que, por isso, nos faltem as passageiras que subvenções e honrarias terrestres. Repito, mais uma vez, e para finalizar, nossa intenção com este artigo não é mudar coisa alguma, mesmo porque não temos poder para tanto. Mas sugere que o uso dos termos kardecismo ou kardecista não signifique atentar contra a doutrina, ou, ainda, que não seja um motivo de críticas severas ou indignação, pois esses termos estão, intrinsecamente, associados ao termo espiritismo. Kardec criou os termos espiritismo e espírita para que a doutrina dos espíritos ficasse bem distinta de tudo que pudesse confundi-la e, também, por não ser o autor, mas o codificador. Sua preocupação maior não era com a autoria, pois sua consciência ética e espiritual jamais o permitiria trair os benfeitores que o assistiam, mas inquietava-se, e com razão, com a confusão que pudesse gerar o sentido múltiplo de alguns vocábulos, como, por exemplo, as palavras espiritual, espiritualista e espiritualismo, que, como ele próprio disse, Nuntem da introdução ao estudo da doutrina espírita, em O Livro dos Espíritos, dar-lhes uma nova acepção para aplicá-las à doutrina dos espíritos seria multiplicar as causas já numerosas de anfibologia. Daí, eu pergunto, e hoje? A mesma inquietação dele, aquela época, é nossa, hoje. Então, quais termos ele usaria, hoje, para que a doutrina se mantenha distinta? Sim, porque, atualmente, a constatação da princípio a ideia de Kardec é outra, e todos nós sabemos disso. O espiritismo está sendo confundido e deturpado. Então, quais seriam esses termos? É um caso a pensar e uma pergunta a fazer aos nossos confrades. À guisa de enquete,
Diante dos argumentos aqui expressos, indagamos ao amigo leitor: você acha que devemos utilizar mais vezes os termos doutrina espírita ou kardecismo, ao invés de espiritismo? Responda-nos abaixo. Evangelho, instrumento sublime para vencer as trevas. Em face da ausência de maior vigília para a prática cristã que venha nortear nossas ações e reações, permanecemos num patamar inferior de angustias. Há um esforço cada vez mais intenso dos obsessores para manter a vida na Terra em seu primarismo instintivo e as nossas tendências funcionando como antenas receptoras mentais para as vis conexões com as suas artimanhas. É bom que se diga que essa conjugação também se dá ao nível de encarnados para encarnados e destes para desencarnados. No que reporta aos problemas de influenciações espirituais, Allan Kardec interroga aos mentores espirituais: influem os espíritos nos nossos pensamentos e ações? Os veneráveis benfeitores elucidam que sua influência é maior do que pensais, pois muitas vezes são eles que vos dirigem. A propósito, lembremos que o alcoolismo, o uso de drogas, os desvarios sexuais, o tabagismo, criam condicionamentos ao encarnado e atingem também o desencarnado que se vê atormentado por irresistível desejo. Na impossibilidade de satisfazerem-se na dimensão espiritual, os viciados do além procuram os viciados encarnados para estabelecerem um processo de simbiose psíquica. Por isso, não é raro o viciado sentir-se nervoso, descontrolado, por passar algum tempo sem realizar seu desejo. Normalmente, isso é sintoma da influência dos obsessores, que lhe cobram a satisfação de suas necessidades. Sabemos que os algozes reagentes do plano extrafísico, desencarnados, são os mesmos encarnados de outrora que, por má vontade, permanecem imantados aos planos da materialidade, do sensualismo, da violência e que se agarrando fortemente ao campo físico não desgrudam dos encarnados que com eles se afinizam. Portanto, por insinceridade, em nosso tênue esforço para a reforma moral, obstamos às relações equilibradas e equilibrantes conosco e com o próximo. Toda a nossa desarmonia leva a desenvolver sintonias viciosas com outras mentes doentias, sejam de desencarnados ou encarnados, o que aguça sobremaneira nosso próprio desarranjo interior, resultando daí as ingentes dificuldades para nos libertar das algemas em que nos aguilhoamos ante as garras do mal. Hoje pondera que, na medida em que a ideia negativa é facilitada, os espíritos vão dominando nossa personalidade, exercendo influência cada vez mais consistente. As motivações deliberadas para agirmos em padrão de inferioridade moral sofrem potencialização impressionante, pois os obsessores atuam, emitindo forças mentais quais dardos venenosos que nos destroem aos poucos. Porém, não podemos esquecer que a obsessão é um importante fator que amplia os impulsos que nos são próprios, onde se infere que a obsessão é apenas uma questão de afinidade moral. Cada um de nós forma a sua atmosfera moral, dentro da qual somente podem penetrar espíritos da nossa natureza, que são os únicos que a podem respirar. A obsessão configura-se toda vez que alguém, encarnado ou desencarnado, exerça sobre outrem constrição mental negativa por qualquer motivo, através de simples sugestão, indução ou coação, objetivando o domínio. A rigor, a obsessão ocorre porque os seres humanos ainda carregam em suas almas uma taxa mais elevada de sombras que de luz. Evidentemente que a peça mais importante para a vitória sobre as trevas está reservada ao obsidiado. A terapêutica doutrinária é do convite para a autoanálise sincera, para destruir em definitivo as tendências negativas, numa histórica busca do Evangelho como alavanca de legítima libertação. Sabedoria ou amor? A questão está exposta. Uma confrade perguntou-nos se era mais importante ao espírito encarnado a caridade, amor, ou a intelectualidade, sabedoria. Para esclarecê-lo procuramos beber informações nas fontes do saber emanuelino. Disse-lhe que ante as perspectivas do crescimento espiritual,
A caridade, sentir, é sobejamente mais importante, na essência, que a inteligência, saber, e não obstante necessitarmos das duas asas, amor e sabedoria, para alçar voos rumo à excelsa destinação luminosa. Em realidade, o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Os dois são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Ambos são imprescindíveis ao progresso, sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro, sentimento, sobre o segundo, sabedoria, porquanto a parte intelectual sem a moral pode oferecer numerosas perspectivas de queda, na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Em verdade, a nossa capacidade intelectual é demasiadamente curta, em face dos elevados poderes da personalidade espiritual, independente dos laços da matéria. Segundo Emmanuel, os zelos da reencarnação fazem o papel de quebra-luz sobre todas as conquistas anteriores do espírito reencarnado. Nessa sombra reside o acervo de lembranças vagas, de vocações inatas, de numerosas experiências, de valores naturais e espontâneos, a que chamamos subconsciência. Aliás, a incapacidade intelectual do homem físico tem sua origem na sua própria situação, caracterizada pela necessidade de provas amargas. Os valores intelectuais da Terra, atualmente, padecem afronta de todas as forças corruptoras do declínio. A atual geração, que tantas vezes se entregou à jactância, atribuindo a si mesma as mais altas conquistas no terreno do raciocínio positivo, operou os mais vastos desequilíbrios nas correntes evolutivas do orbe, com o seu injustificável divórcio do sentimento. É por esse ensejo que notamos no cenário político social econômico da Terra as aberrações, os absurdos teóricos, os extremismos estabelecendo a inversão de todos os valores. Excessivamente preocupados com as suas extravagâncias, os missionários da inteligência trocaram o seu labor junto ao espírito por um lugar de domínio, como sacerdotes religiosos que permutaram a luz da fé pelas prebendas tangíveis da situação econômica. Entretanto, é imprescindível reconhecer que há uma tarefa especializada da inteligência no orbe terrestre, sobretudo para os que recebem a delegação abençoada, em lutas expiatórias ou em missões santificantes, de ampliar a boa tarefa da inteligência em benefício real da coletividade. É urgente, contudo, a vigilância constante, pois o destaque intelectual, muitas vezes, obscurece no mundo a visão do espírito encarnado, conduzindo à vaidade injustificável, onde as intenções mais puras ficam aniquiladas. Outro aspecto que devemos refletir é se devemos, em nome do Espiritismo, buscar os intelectuais para a compreensão dos seus deveres espirituais. Emmanuel responde-nos essa questão de forma categórica, provocar a atenção dos outros no intuito de regenerá-los, quando todos nós, mesmo os desencarnados, estamos em função de aperfeiçoamento e aprendizado, não parece muito justo, porque estamos ainda com um dever essencial, que é o da edificação de nós mesmos. No labor da doutrina, temos de convir que o Espiritismo é o cristianismo redivivo pelo qual precisamos fornecer o testemunho da verdade e, dentro do nosso conceito de relatividade, todo o fundamento da verdade da Terra está em Jesus Cristo. A terceira revelação triunfa por si, sem a concorrência das fracas possibilidades humanas. Ninguém deverá procurar os intelectuais supondo-se elemento indispensável à sua vitória. Emmanuel alerta que o Espiritismo não necessita de determinados homens, intelectualizados, para consolar e instruir as criaturas, dependendo-se que os próprios intelectuais do mundo é que devem buscar, espontaneamente, na fonte de conhecimentos doutrinários, o benefício de sua iluminação. Caro irmão, lembremos que os homens simplórios, iletrados, humildes que passam a vida inteira trabalhando ao sol no manho da terra, fabricando o pão saboroso da vida,
Tem mais valor para Deus que os artistas de inteligência viciada, que outra coisa não fazem senão perturbar a marcha divina das suas leis. Portanto, que a expressão de intelectualidade é muito valiosa, não há dúvida, mas não pode prescindir jamais dos valores do sentimento em sua essência sublime. Perdoar é ter domínio sobre a felicidade para conquistar a paz. Todos ansiamos a conquista da paz e procuramos a alegria de viver na terra. Porém, que tipo de felicidade é essa que quanto mais se caça mais afastada permanece? Para que verdadeiramente conquistemos a paz e a felicidade, é urgente reconhecermos nossas fraquezas morais e colocarmos em prática a melhoria pessoal. Das diferentes angústias que nos afastam da paz e da felicidade, a mágoa tem lugar de relevo. Pensando nisso, deliberamos escrever a respeito do perdão, por considerar ser uma das grandes virtudes, por via das quais conseguiremos a paz e a felicidade cobiçadas. A ordem perdoar 70 vezes 7 vezes proferida por Jesus precisa ser aplicada ao limite máximo das nossas experiências cotidianas. Não obstante, excepcionalmente conseguimos perdoar pessoas que nos causaram algum agravo, lesão, perda ou ofensa, pois quase sempre elegemos permanecer zangados, desgostosos, melindrados ou magoados, às vezes por uma vida inteira ou várias encarnações. Há casos em que alguns instantes após a ocorrência da ofensa, quiçá, o agressor que nos danificou já tem esquecido a expressão infeliz ou insulto a nós dirigido. No que tange ao nosso sentimento de justiça, experimentamos em cada afronta sofrida a cólera ou aversão e diversas ocasiões podemos escolher espaçar no tempo esses sentimentos destrutivos, na forma de rancor, preservando no recesso de nossa mente a aflição, a agonia, a ansiedade por alongados anos. Jesus ensinou: se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Perdoar é atitude sublime, além de imperativo, já que para que sejamos perdoados é mister que absolvamos o ofensor. O Criador tem nos indultado desde sempre. Tomando-se por base o convite ao perdão, ensinado e exemplificado pelo Cristo, aprendamos a não permitir que consternações, injúrias, danos morais de qualquer espécie nos causem repugnâncias, desapontamentos e agressividades delituosas. Temos na figura incomparável do crucificado o exemplo culminante de clemência. Infelizmente, quase sempre optamos por não perdoar no sentido mais exato do termo perdão. Criamos imagens sobre a ofensa sofrida e permanecemos reproduzindo a mágoa a todos que atravessam o nosso caminho, e muitas vezes chegamos às lágrimas, nos fazendo de vítimas quase sempre diante de tudo e de todos. Quando não topamos com alguma pessoa disposta a escutar a nossa lamúria, continuamos reprisando de contínuo a história do insulto em nosso coração. Essa sensação nos deteriora as ideias e ocupa um imenso espaço em nossa mente. É uma categoria de auto-obsessão. Com a mente embebida de pensamentos de vingança e justiça com as próprias mãos, não alcançamos raciocínios lógicos, não localizamos expedientes criativos para as dificuldades mais simples, arruinamos a aptidão de concentração, nos tornamos irrequietos e enfadados com pequeninas coisas. O perdão do Senhor é sempre transformação do mal no bem, com renovação de nossas oportunidades de luta e resgate, no grande caminho da vida. O perdão é em qualquer tempo, sempre um traço de luz conduzindo a nossa vida à comunhão com Jesus. Mas quando optamos por não perdoar, ou tão somente perdoar da boca para fora, denunciamos o outro pela nossa desdita, o que equivale a responsabilizar o próximo pela nossa condição de vítima e infindável amargura. Agindo assim, estamos oferecendo autoridade ao ofensor sobre nós, ou seja, a faculdade de despedaçar a nossa paz, a nossa calma, o nosso prazer de viver, felicidade, e, sobretudo a nossa preciosa saúde.
Não desconhecemos que nosso estado emocional conduz à saúde de todos os complexos fisiológicos. Quando sustentamos bons pensamentos e emoções serenas, geramos frequências magnéticas que alcançam todas as estruturas celulares, conduzindo às reações eletrobioquímicas, à seiva imunológica, à divisão das células, à simbiose entre os tecidos, alimentação, às funções neuropsíquicas, à pujança de ânimo, enfim, o vigor e a harmonia do arcabouço orgânico. Sem sombra de dúvida, o máximo de benefício do perdão é para quem perdoa incondicionalmente. O infrator que nos ocasionou determinado agravo não está torturado com a nossa situação emocional. Quem bate esquece, diz o jargão popular, é verdade. O ofensor, via de regra, esquece a injúria que suscitou o nosso ajuizamento com a consequente condenação. Em boa medida, perdoar constitui desanuviar o coração, arrancar um espinho encravado na alma, ter domínio sobre a tão procurada felicidade e conquistar a paz. Advento do Paracleto. No século XVI na era da razão, do antropocentrismo, a retórica materialista ganha força devido às transformações sociais, políticas, econômicas e religiosas que foram se operando na Europa. A fé se extinguiu em sua própria fonte, o ideal religioso desapareceu. Nessa conjuntura, a única realidade concreta é a matéria em movimento, a qual, dada sua riqueza, é capaz de produzir certos efeitos surpreendentes que chamamos de psíquicos ou mentais. A rigor, o cristianismo vigente e aceito pela maioria dos homens não tinha respostas adequadas para as mazelas da civilização. Atualmente, após 2 milênios de fermentação histórica, de doloroso amadurecimento do homem, de criminosas deformações da mensagem cristã, afinal seria possível o restabelecimento dos ensinos fundamentais em sua pureza primitiva. Em O Evangelho segundo o Espiritismo Kardec, os espíritos superiores revelam ser o Espiritismo consolador prometido por Jesus, o Espírito de verdade, o Paracleto, conforme o Evangelho de João. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Se, portanto, o Espírito de verdade devia vir posteriormente ensinar todas as coisas, é porque o Cristo não havia ensinado tudo à época. Se viria recordar o que Cristo havia dito, é que o teríamos esquecido, mal interpretado. Consoante sua assertiva, seus ensinamentos estavam incompletos, já que anunciava a vinda daquele que os deveria completar. Destarte, se o Cristo não pôde desenvolver seu ensinamento de uma maneira completa, é que faltava aos homens conhecimentos que não poderiam adquirir senão com o tempo, e sem os quais não o poderiam compreender, coisas que poderiam parecer um contrassenso no estado de conhecimento vigente de então. Kardec ainda recorda que o Espiritismo vem no tempo certo cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside ao seu estabelecimento, lembrando aos homens a observância da lei, ensinando todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo havia dito por parábolas. Cristo disse: ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias, levanta o véu deixado intencionalmente sobre certos mistérios. Vem enfim trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um propósito útil a todas as dores. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no porvir, e a dúvida pungente não mais toma conta de sua alma, fazendo-o ver as coisas do alto,
A importância das vicissitudes terrestres se perde na vastidão e no esplêndido horizonte que abraça, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho. Alguns irmãos afirmam que são muitas as doutrinas que consolam. Por que seria consolador apenas o Espiritismo? Perguntamos. As outras doutrinas oferecem ao homem as ferramentas, reencarnação, intercâmbio com desencarnados, pluralidade dos mundos habitados, etc., que o Espiritismo apresenta. Certamente que não. Até porque a doutrina espírita não é um conjunto de ideias, dita por um pensador ou por um grupo qualquer. Trata-se da manifestação do Espírito de verdade, que o fez utilizando o sistema de universalidade, justamente para que opiniões pessoais ou de grupos não viessem colocar em risco o futuro da mensagem libertadora. A terceira revelação, ou Consolador prometido, fundamenta-se na opinião de um conjunto de inteligências, espíritos, que se manifestaram em mais de 1000 agrupamentos espíritas em todo o mundo, na época da codificação. Foram essas inteligências que estabeleceram os princípios morais e filosóficos da doutrina espírita e que não podem ser mudados pela vontade deste ou daquele pensador discordante. Eis a razão pela qual se constitui numa revelação e não numa doutrina comum, vinda para ser modificada ou interpretada como as filosofias humanas de todos os tempos. Se não, vejamos, o Livro dos Espíritos é considerado por muitos estudiosos como a obra mais avançada de filosofia que se tem notícia, tratando de assuntos que tocam todos os ramos do conhecimento: Deus, a alma, o homem e sua imortalidade, a justiça divina, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, etc. Com ele inaugura-se a era do espírito e da fé raciocinada, não mais a fé cega. O espírito Bezerra de Menezes disse: o Livro dos Espíritos, se for estudado carinhosa, detido sistematicamente, durante 100 anos, não será totalmente penetrado. Cristãos contemporâneos dizem que a comunicação com os espíritos não é possível, pois foi proibida por Moisés. Portanto, tratar-se-ia de demônios que tentam enganar os homens. Todavia, por que somente os espíritos maus poderiam se comunicar conosco? Os bons espíritos não teriam esse direito? E os chamados anjos, que revelavam as profecias, acaso não são espíritos também? Por outro lado, Jesus também disse: é necessário nascer de novo. Grifei, admitindo que Deus é infinitamente bom e justo, porque existiriam tantas crianças com deficiências inatas. Por causa dos pecados dos pais, dirão. Mas seria justo Deus punir uma inocente criança por causa dos erros dos seus pais? Reconhecendo que nos estatutos de Deus não há espaço para injustiças, só podemos concluir que essa criança não é tão inocente como se supõe, visto que certamente ela errou muito em sua existência anterior. Ademais, não concebemos essas tragédias como punição ou castigo, mas como um ensejo de correção em benefício futuro do próprio indivíduo. E no caso das extraordinárias crianças superdotadas ou gênios mirins, de duas uma, ou admitir-se-á um Criador caprichoso, que privilegiou essas almas, ou então, inevitavelmente, estas inteligências muito acima da média são resultante do vasto cabedal de conhecimentos acumulados na vida pretérita, manifestando na infância o talento que trazem do passado. Também nas hostes espíritas há aqueles que querem separar a parte científica, filosófica e religiosa da doutrina, e Chico Xavier, comentando o assunto a respeito, lembrou que a doutrina espírita é a ciência, filosofia e religião. Se tirarmos a religião, o que é que fica? Fica um corpo sem coração. Se tirarmos a ciência, fica um corpo sem cabeça, e se tirarmos a filosofia, fica um corpo sem membros. Portanto, não esqueçamos que o Consolador assume 3 aspectos: científico, filosófico e religioso. Como ciência comprova através da lógica e da experimentação.
Como filosofia opera o trabalho do raciocínio em busca do conhecimento e da sabedoria. Como religião elucida e clarifica, buscando elevar as almas, ligando as pessoas umas às outras e a Deus, edificando e iluminando os sentimentos, promovendo a reforma íntima. O que tentamos aqui demonstrar, em linhas gerais, é que a doutrina dos espíritos é a terceira revelação, à guisa de complementação das duas anteriores, pois se a primeira, com Moisés, trouxe a noção de justiça à barbárie e a segunda, com Jesus Cristo, trouxe a noção do amor excelso ao povo ainda rude, ela veio trazer ao homem a noção consoladora do dever, conforme prometeu o Mestre quando disse: muitas coisas tenho ainda a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora, mas o Paracleto, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos a todas as coisas, e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Ah! Que saudade do Chico Xavier! Podemos definir o movimento espírita como conjunto de atividades, objetivando apresentar o espiritismo ao alcance e a serviço de todos os homens, por intermédio do seu estudo, da sua prática e da sua difusão. A base desse processo é o centro espírita. Este deve promover atendimento fraternal a todos os que o procuram para obter orientação, esclarecimento, ajuda ou consolação, com base no Evangelho de Jesus à luz da codificação kardeciana. O centro espírita proporciona aos seus frequentadores a grande oportunidade de exercitar o aprimoramento íntimo, pela vivência do Evangelho em suas atividades. A simplicidade na prática da caridade, a total ausência de imagens, paramentos, símbolos, rituais, sacramentos ou outras quaisquer manifestações exteriores, tem que ser as suas principais características. É o marco fundamental do movimento espírita. No Brasil, como está o movimento espírita? Sobre isso, procuramos registrar, aqui, com a maior fidelidade possível, alguns argumentos de Francisco Cândido Xavier conforme publicado no livro Estudos no Tempo. As advertências do Chico são atuais e ecoam em nossa acústica doutrinária, convidando-nos a uma reflexão urgente e séria, em torno do movimento espírita, cuja missiologia é de reviver o cristianismo primitivo em sua simplicidade, e que tem na máxima: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, a sua expressão maior. Não precisamos fazer um esforço descomunal para identificar, nas hostes espíritas, um ranço elitista abominável. Sobre isso, Chico avisa: é preciso fugir da tendência à elitização no seio do movimento espírita. É necessário que os dirigentes espíritas, principalmente os ligados aos órgãos unificadores, compreendam e sintam que o espiritismo veio para o povo e com ele dialogar. É indispensável que estudemos a doutrina espírita junto às massas, que amemos a todos os companheiros, mas, sobretudo, aos espíritas mais humildes, social e intelectualmente falando, e deles nos aproximarmos com real espírito de compreensão e fraternidade. A falta de simplicidade que se observa, principalmente nos centrões, é algo trágico, e, se não abrirmos os olhos, segundo Chico, daqui a pouco estaremos em nossas casas espíritas, apenas, falando e explicando o Evangelho de Cristo às pessoas laureadas por títulos acadêmicos ou intelectuais e confrades de posição social mais elevada. Mais do que justo é que evitemos isso. Repetiu várias vezes: a elitização no espiritismo, isto é, a formação do espírito de cúpula, com evocação de infalibilidade, em nossas organizações. Há um extravagante formalismo por parte daqueles que são responsáveis pelas casas espíritas. Segundo Chico, prioriza-se a preocupação com o patrimônio material ao invés do espiritual e doutrinário. É a preocupação de inverter o processo de maior difusão do espiritismo, fazendo-o partir de cima para baixo, da elite intelectualizada para as massas, exigindo-se dos companheiros em dificuldades materiais ou espirituais uma elevação ou um crescimento, sem apoio dos que foram chamados pela doutrina espírita a fim de ampará-los na formação gradativa,
Nesse tópico, evocamos Allan Kardec, que deixou bem claro, na introdução ao Livro dos Espíritos, que o caminho da nova revelação será de baixo para cima, das massas para as elites, porque quando as ideias espíritas forem aceitas pelas massas, os sábios se renderão à evidência. Segundo Chico Xavier, é indispensável manter o espiritismo, qual foi entregue pelos mensageiros divinos Allan Kardec, sem compromissos políticos, sem profissionalismo religioso, sem personalismos deprimentes, sem pruridos de conquista a poderes terrestres transitórios. Estaremos no rumo certo se conseguirmos conduzir a ideia espírita ao coração da comunidade, envolvendo o conhecimento superior no trabalho, tão intenso quanto possível, do amor ao próximo. O serviço aos semelhantes fala sem palavras e, através dele, os sentimentos se comunicam entre si. Em Brasília, existem centrões com, até, 3.000 médiuns e, paradoxalmente, nessas instituições, Kardec é um ilustre desconhecido. São centros que vendem ilusões de supostas curas desobsessivas com as mais estranhas terminologias. Estão infinitamente distantes do conselho de velho Chico Xavier, que ensinou o diálogo entre grupos reduzidos de estudiosos sinceros. Apresenta alto índice de rendimento para os companheiros que efetivamente se interessam pela divulgação dos princípios kardecianos. Para os que elaboram no projeto unificacionista, promovendo congressos e seminários com taxas para ingressos, evocamos o médium mineiro, que admoesta com todas as letras. Deveríamos refletir em unificação, em termos de família humana, evitando os excessos de consagração das elites culturais na doutrina espírita, embora necessitemos sustentá-las e cultivá-las com respeitosa atenção, mas nunca em detrimento dos nossos irmãos em humanidade, que reclamem amparo, socorro, esclarecimento e rumo. E acrescenta: não consigo entender o Espiritismo sem Jesus e sem Allan Kardec para todos, com todos e ao alcance de todos, a fim de que os nossos princípios alcancem os fins a que se propõem. As federativas que promovem eventos excludentes, vão elitizando o movimento espírita e nos vão expondo à dogmatização dos conceitos espíritas na forma do espiritismo para pobres, para ricos, para intelectuais, para incultos. Nessas ocasiões, há companheiros que não perdem a oportunidade de atrair para si os holofotes da fama. Os eventos gratuitos devem ter prioridade, obviamente. Urge que esses simpósios sejam estruturados, visando uma programação aberta a todos e de interesse da doutrina, não para ser uma ribalta de competição entre intelectuais com titulação acadêmica, como se fosse um passaporte para traduzirem melhor os conceitos kardecianos. Ah! Que saudade do Chico Xavier! Que saudade! Funções do perispírito na Terra e no além. A codificação kardeciana explica, através do Livro dos Espíritos, questão 135A, que na estrutura essencial do homem existe um corpo sutilizado, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo. O homem é, portanto, formado de três partes essenciais: o corpo, ou ser natural, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital, a alma, espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação, o princípio intermediário, ou psicossoma, substância sutil que serve de primeiro envoltório no espírito e liga a alma ao corpo. Para Kardec/perispírito, para Aristóteles, corpo sutil e etéreo, para o budismo esotérico/Kama-rupa, para a Cabala hebraica/Roache, para Leibniz, corpo fluídico, para Orígenes/aura, para Pitágoras/carne sutil da alma, para Paracelso, corpo astral, para Paulo de Tarso, corpo espiritual incorruptível. O princípio intermediário, perispírito, tem sido estudado por alguns especialistas e pesquisadores. Entretanto, por ausência de instrumentos e equipamentos de laboratório, a ciência acadêmica ainda está muito distante de conhecer e melhor entender a estrutura de funcionamento do psicossoma.
Alguns embriogenistas contemporâneos desconfiam da existência desse princípio e tentam, de alguma forma, comprovar essa desafiadora ideia diretriz do mecanismo da geração orgânica. Para o espírita, o psicossoma tem função organogênica. De start, permite a formação do próprio organismo e funciona em harmonia com os códigos genéticos. Por esta razão, na sua ausência, o processo de fecundação seria uma composição orgânica sem forma definida, amorfa. O espírito, através do perispírito, influencia o citoplasma, sede das forças fisiopsicossomáticas, juntamente com as funções endocrínicas, por estar fixado no sistema nervoso central e enraizado intrinsecamente no sangue, sendo o modelador definitivo da célula. À guisa de ilustração, se forem colocados fragmentos de tecidos orgânicos da epiderme ou do cérebro numa porção de soro em temperatura ideal, o fragmento acusa uma intensa vida. Depois de algumas horas, os produtos da excreta intoxicam o soro, impedindo, com isso, o desenvolvimento celular. Renovando o soro, as células crescem novamente. Porém, sem o governo mental, através do perispírito, em nada ficam sequer parecidas com as suas irmãs em funções orgânicas. O nosso corpo de matéria rarefeita está intimamente regido por 7 centros de força, que se conjugam nas ramificações dos plexos e que, vibrando em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecem, para nosso uso, um veículo de células elétricas, que podemos definir como sendo um campo eletromagnético, no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Nossa posição mental determina o peso específico do nosso envoltório espiritual e, consequente habitat que lhe compete. A nossa realidade mente espiritual gera um impulso criador que se projeta no corpo psicossomático e, depois, no arcabouço físico. Em outras palavras, quando o espírito quer, o psicossoma vibra e o corpo executa. Nessa linha de raciocínio, concluímos que o processo imunológico, que neutraliza a invasão dos elementos patogênicos, é resultante do trabalho permanente no bem e na prática da solidariedade, da fraternidade e do perdão irrestrito, atributos estes do espírito imortal. A somatização de problemas emocionais causados por insegurança, medo, mágoa, ódio, rancor e ciúme, são problemas do espírito, gerando graves problemas orgânicos. Por isso, nossos pensamentos negativos geram rupturas orgânicas, ocasionando patologias complexas. Os pensamentos agem à maneira dos raios-x e das radiações ultravioletas em doses impróprias. Esses raios mentais criam um estado patológico que revelam doenças, tais como tuberculose, AIDS, hanseníase, cardiopatia chagásica, endocardite bacteriana, etc. Se os médicos são mal-sucedidos, tratando da maior parte das moléstias, é que tratam do corpo, sem tratarem da alma. Ora, não se achando todo em bom estado, impossível é que uma parte dele passe bem. No desdobramento, o perispírito se desprende do corpo como no sono, no transe hipnótico, desmaios, coma, experiência de quase morte, etc. Nesse processo, o perispírito pode atravessar paredes e outros obstáculos materiais e muitas vezes apresentam fenômenos conhecidos como bilocação, bicorporeidade, exteriorização do duplo, aparição. No ser primitivo, quando a vida moral está começando a aparecer, os reflexos da mente determinam a densidade das substâncias perispirituais, com partículas muito pastosas. O perispírito se sutiliza pela sublimação do estado mental, que só a prática do bem possibilita. O psicossoma mobiliza bilhões de unidades celulares saturadas da vida mental que lhe é peculiar. Em face disso, o suicida, o sexólatra e o alcoólatra sofrem os tormentos de suas condições desequilibradas. Quando desencarnamos, as linhas morfológicas perispirituais são aquelas impressões que levamos da Terra,
homem ou mulher. Se idosos, podemos levar muito tempo para reconstruirmos um novo estado mental e, consequentemente, um perispírito mais depurado. Porém, se possuímos alto grau de inteligência e moralidade, operamos, em alguns minutos apenas, certas alterações que um espírito de cultura mediana